Espero que todos estejam bem. Estamos aí em mais uma aula do nosso treinamento GNU Linux 0800 e hoje a gente vai falar sobre o tão querido Shell Script, que a galera usa bastante aí. A galera que está iniciando em Linux nem tanto, mas depois que aprender também nunca mais vai deixar de usar. E é isso aí. Então, bora lá. Bom, então para que a gente programa em Linux, né? A gente desenvolve então, né, pequenas aplicações aí, alguns scripts, né, rotinas para automatizar a tarefa, principalmente a galera que é sysadmin, né, para acelerar algumas tarefas repetitivas nossas e a gente ter tempo para fazer outras coisas, né? Então, às vezes a gente gerencia várias máquinas, né? E aí ao invés de você pegar e executar uma tarefa em cada máquina, né? Você pode criar um script que sai conectando em cada máquina e executando alguma tarefa, ou então uma tarefa que você tem que fazer toda semana, por exemplo, backup, né? Você tem lá agendado um script que você fez, que esse script mesmo pega e faz o backup para você, e em caso de erro ele te envia um e-mail, por exemplo, tá? E além disso, né, se a gente tiver uma hierarquia lá no time de infra, de suporte, de sysadmins, por exemplo, a gente cria os scripts já para criar uma interface ou para o estagiário, né, ou para o sysadmin com menor experiência, para que ele não tenha que ficar lidando com alta complexidade, né, que possa ter aí numa determinada tarefa, né? Então a gente encapsula isso tudo aí dentro de um script, só passa para ele, ó, executa esse cara aqui, tem essas opções aqui e tá tudo certo, né? E aí quem que faz essa mágica, né? A gente tem o Shell, né? Isso aí a gente conversou lá no começo, que o Shell ele é uma camada aí que permite a gente interagir com o sistema operacional e ele tem alguns tipos, né? Então, o mais conhecido e o padrão do Linux é o Bash, né? O Bourne Again Shell, que já traz aí uma série de facilidades para a gente, né? Mas existem outros, né? Como o Korn Shell, né? O KSH, o C Shell, que aí que varia, são alguns recursos, né? Alguns são mais enxutos, outros são mais robustos, né? Tem mais funcionalidades e algumas questões de sintaxe também, beleza? E aí os scripts normalmente a gente os identifica com a extensão .sh ou .run, né? Ou no caso do próprio Linux, os arquivos eles não precisam de ter extensões, né? Então a gente pode ter um arquivo lá que é um shell script.pdf, por exemplo, que o sistema já vai entender que se trata de um script e não de um arquivo PDF, beleza? Bom, e aí a gente entra já dentro do próprio nosso primeiro script, né? Que a primeira coisa que a gente vê dentro de um script é uma sequência de caractere que a gente chama como shebang ou hashbang, tá? Que é essa sequência de caractere, né? Que é um hashtagzinho mais um ponto de exclamação, tá? E o que ele faz? Ele simplesmente informa qual que vai ser o interpretador de comandos do seu arquivo. Então, assim, é muito comum a gente ver, quando a gente mexe com servidores de aplicação, por exemplo, servidor web, um arquivo, por exemplo, começa lá, né? Hashbang bin php, por exemplo. Por quê? Porque ele está invocando naquele momento o comando PHP, né? O interpretador de comandos PHP. Ou então bin Python, tá? É possível criar um script que seja em Python e executar esse camarada direto, executar esse arquivo direto. E aí, na hora de chamar a execução, a primeira coisa que o executor desse arquivo vai fazer é olhar essa referência lá e quem que ele vai chamar para interpretar tudo aquilo que vem abaixo dele, tá?
Uma outra coisa também que algumas pessoas podem ter curiosidade ou dúvida é de como iniciar um script, né? Porque é muito comum a gente ver o barra bin barra bash, mas tem pessoas que já viram também um barra usr barra bin barra env espaço bash, né? E qual que seria a diferença dos dois? Tem algum certo, algum errado? Os dois estão certos, tá? Só que a diferença é que no barra bin barra bash a gente passa exclusivamente o caminho absoluto do nosso interpretador, tá? Já utilizando o SR bin env, o que ele faz? Ele vai procurar o próximo argumento, que no caso seria o bash, dentro da variável path. Então, a gente sabe que todo sistema operacional Unix-like, né, todo sistema operacional que vem derivado do Unix, e aí a gente vai para BSD, a gente vai para iOS, né? A gente sabe que existe uma variável chamada path. E aí o que ele faz? Ele pega e procura nessa variável path, dentro de todos os diretórios, procura algum executável, né? algum comando lá que se chama bash. Ao primeiro que ele encontrar, ele invoca esse cara no lugar do bash ali. Então, o que ele vai fazer? Ele varre essa variável, encontrando um camarada chamado bash, ele vai, puxa esse cara e utiliza ele como interpretador de comando. Beleza? Então, a gente tem, né, o hashbang na primeira linha, né, informando ali qual que vai ser o interpretador. E para que um script seja executado, né, a gente necessariamente tem que dar a permissão de execução nesse script. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui agora meu terminal para a gente começar, então, a mexer com o script, né? Porque uma aula de script sem script não é uma aula de script. Concordo? Então, vamos lá. O que a gente já sabe, né? Que a gente começa, então, com o hashbang, né? E o nosso interpretador, né? Uma coisa que eu esqueci de falar é o seguinte: o fato da gente usar desse jeito aqui, o barra bin barra env, o sr barra bin barra env, a gente torna o nosso script portável, tá? Por quê? Porque como ele vai procurar na variável path, ele permite ser executado, né, em qualquer sistema baseado em Unix, né, que tenha bash, lógico. E se a gente, porventura, cair num sistema operacional que não tenha o barra bin barra bash, esse script ele não vai funcionar, tá certo? Então é mais por uma questão de portabilidade desse script, tá? Então, beleza. A gente tem aqui a nossa primeira linha, né? A gente já invoca aqui o bash. Lembrando que qualquer caractere iniciado por tralha, né, por hashtag, a partir da primeira linha é considerado, então, comentário. Então, qualquer coisa que eu escrever aqui, na hora que eu executar esse script, ele não vai ler isso, ele vai ignorar, tá? Então, beleza. Então, o primeiro comando, que na verdade a gente já viu, né, mas é importante trazer isso para cá, porque a gente vai trabalhar bastante com isso, tá? Quando for um script principalmente interativo, ou quando ele tiver que jogar alguma coisa na tela, é o comando echo, né? Então, como um bom e velho programador, né? Toda vez que a gente começa a programar, tem o bom e velho Olá Mundo, né? Olá Mundo. Este é meu primeiro script em Shell. Beleza? Feito isso, a gente salva. Permissão para executar, né? Então, chmod mais x aqui no nosso primeiro script.
e para executar, ponto barra, primeiro script. E beleza, ele simplesmente, né, executou aquilo que está lá, tá? E aí eu queria mostrar uma coisa diferente aqui também, que é na hora de executar esse cara. Veja bem, se eu remover essa permissão, ele torna um arquivo sem permissão de execução, né? Então, veja bem, somente escrita e leitura e leitura para os outros, né? E se eu tentar executar esse cara, ele nem completa aqui para mim, né? Script.sh. Então, fala que não tem permissão, ok. Mas, se a gente chamar o bash aqui do lado de fora, ele executa para a gente, tá? Por que que isso aconteceu? Porque eu estou informando ao bash para ler aquilo que tem lá dentro e executar. Ah, Alexandre, então quer dizer que eu consigo chamar o bash para ler qualquer tipo de arquivo? Sim, a diferença é que quando ele lê um arquivo que não tem uma sintaxe compreendível pelo bash, ele vai sair dando um monte de erro, né? Falar que tem sintaxe que não condiz com o que ele está acostumado, enfim. Mas basicamente seria como executar um Java da vida, né? um Java.jar, um Java menos jar, na verdade, um Python, alguma coisa. O que a gente fez aqui foi passar o bash antes do arquivo. Aí, para isso, ele não precisa ter a permissão de execução, beleza? Porque quem a gente está executando, na verdade, é o bash e não o script. Entendido até aí, galera? Bom, beleza. E aí, né, uma vez que a gente já colocou alguma mensagem para fora, né, na tela, chegou a hora da gente receber uma mensagem também, né? Então, deixa eu dar a permissão aqui para esse cara novamente e editá-lo aqui. Dar uma preenchida nesse script aqui, né? Então, vamos lá. Vamos por uma... A gente pode editar aqui na mesma linha e a gente vai continuar, então, escrevendo na tela, né? Então, veja bem. Me diga o seu nome. A gente vai dizer o nome, né? E aí a gente tem que ler alguém. Então, veja bem, para a gente receber alguma coisa do teclado, né, e armazenar numa variável, a gente utiliza o comando read, né, que ele vai ler, que vai ser escrito no teclado e vai armazenar nessa variável nome, beleza? E aí, logo em seguida, a gente imprime de novo uma frase. Passando aqui agora a nossa variável. Certo? E aos poucos a gente vai dando vida ao nosso script. Certo? Então, beleza. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai executar esse cara de novo. Então, ponto barra, primeiro script. E ele, né, executou, né? Olá, mundo. Este é meu primeiro script em shell. Me diga o seu nome. E ele fica aguardando, então, a gente entrar com o comando, certo? Com a entrada de dados aqui. Então, feito isso, eu dou um Enter e ele me retorna, né? E aí, Alexandre? Bem-vindo à aula 10, né? Que é a nossa aula de agora, tá? Então, beleza. Então, basicamente, entrada e saída de dados a gente já sabe, né? Bom, então, olha só. Então, a gente aprendeu, então, como que imprime um valor na tela e como recebe esse valor do teclado, né?
E aí falta eu mostrar uma coisa que eu comecei a falar lá no começo do curso, né, do nosso treinamento, mas falei assim superficialmente e pode ser que a gente trabalhe muito mais com isso agora, né, que são as variáveis, tá? Então, uma variável local, certo? Vamos voltar aqui para o nosso shellzão. Uma variável local é uma variável que ela vai ser desenvolvida ao longo do nosso script, né? Então, por exemplo, essa variável nome aqui, tá? A gente recebeu ela aqui, né? O valor dela pelo teclado e ela foi utilizada aqui, beleza, tranquilo. Existem também as variáveis de ambiente, né? Que são aquelas variáveis que são determinadas pelo próprio sistema operacional, né? E aí o que eu vou mostrar? O uso de uma variável de ambiente aqui, né? Então veja bem, a gente tem aqui, né? Deixa eu adicionar um comentário aqui. Pode ser aqui na frente. Variável local, certo? E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma variável de ambiente. Certo? Que eu vou deixar aqui. Variável de ambiente. Beleza? Então, normalmente, né, uma variável de ambiente, ela é sempre em letra maiúscula, tá? E uma variável local, ela pode ser camel case, né? Tanto faz, tá? Começar com letra maiúscula, minúscula, só não pode conversar com o número, tá certo? Então, beleza. Então, a gente já adicionou mais uma coisinha aqui no nosso script, né? E a gente especificou aqui, então a gente está vendo, né, uma variável local e uma variável de ambiente. Então, vamos rodar esse cara aqui de novo para a gente ver como que vai funcionar, tá? Então, veja bem, ele substituiu, então, o nosso bash, né, para o /bin/bash, que é onde estaria ali a localidade, então, do nosso shell, né? E aí eu entro com o meu nome novamente e ele completa aqui, igual a gente já está acostumado a ver, certo? E aí, uma questão assim que vale ressaltar aqui, né? Eu executei esse cara aqui agora e tal, beleza. E se eu der um echo nome, não aparece nada. Por quê? Porque esse script ele rodou, né? Leu, ele armazenou no momento da execução dele a variável, adicionou a entrada do teclado dentro dessa variável, imprimiu essa variável na tela. Assim que o processo finalizou, né? Assim que o script finalizou, ele vai e desaloca esse espaço de memória que tinha esse valor, tá? No entanto, se eu der aqui um echo shell, ele continua mostrando para a gente, né? Então é uma variável de ambiente, né, que sobressai qualquer processo aí. Então tranquilo, né? Acho que até aí tá tranquilão, tá certo? Só que aí eu tinha falado, eu menti para vocês, tá? Lá naquela aula que eu falei sobre variáveis de ambiente, variáveis locais, tem mais um tipo de variáveis que eu não falei, que são as variáveis built-in, né? Aquelas variáveis que já são implementadas juntas com o shell, tá? Junto com o shell. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai dar mais uma incrementada, então, no nosso script, tá? E aqui, a gente vai colocar o seguinte. A gente pode adicionar aqui, ó. Aqui. E eu posso falar o seguinte. Foram passados
esse camarada aqui, parâmetros na chamada deste script, certo? E aí, o que que a gente faz? Eu não defini nada aqui, né? E a gente vai rodar esse camarada. Vamos rodar ele aqui. Então, beleza, até aqui a gente já conhece. Entra com o nome. E ele me passou um valor aqui, um valor 0, tá? Mas o que que vem a ser essa variável aqui, né? Essa variável aqui, ela mostra a quantidade de argumentos passado na chamada desse script. Então, por exemplo, se eu simplesmente chamasse o script dessa maneira aqui, ó, passando qualquer coisa depois da chamada do script, olha como é que mudaria. Ele já passou um argumento para mim, certo? Passou um parâmetro aqui, tá? De igual modo, se eu pegar e utilizar esse outro cara aqui, olha que interessante. O argumento passado foi o vou passar o nome e sobrenome aqui para mostrar que tem diferença, tá? Então, olha só, quando eu passei o dólar 1, né, o cifrão 1, ele pegou esse cara aqui da frente, ó. Tá? Isso serve aqui para 2, para 3, né, a quantidade de argumentos que ele passar aqui na frente, tá certo? Isso serve para a gente trabalhar um script, vamos supor que ele seja um script no estilo serviço, né? Então a gente passa lá, ponto barra, meu primeiro script, ponto stop, né? E aí a gente consegue manipular isso que está entrando. Então a gente vai verificar se, por exemplo, né, o dólar 1 foi igual stop, executa tal coisa. Se foi igual start, executa tal coisa, entendeu? E aí a gente consegue, né, encorpar mais o nosso script. Beleza? Até o momento, alguma dúvida? Bom, antes de eu começar com estrutura de condição, né, estrutura de condição, estrutura de repetição e mais aquele monte de coisa que a gente sabe que existe na programação, tem uma coisa que a gente usa bastante, não só em shell script, mas em comandos também, que é o que a gente chama de subshell, tá? O que seria isso? É a gente definir uma prioridade na execução de alguma coisa, tá? Então, veja bem, eu vi um exemplo, né, que um conhecido meu passou numa live dele, que eu achei muito legal e trouxe pra gente, tá? Numa conta matemática, a gente tem as operações, né? Então, vamos supor aqui, 3 vezes 4, certo? Mais 4 menos 1, certo? E aí, pelas ordens lá da matemática, né? Pelas leis lá que regem a matemática, o que diz pra gente? Pra gente resolver primeiro que está dentro de parênteses, né? Parênteses, né? Chaves, colchetes, parênteses, enfim. E aqui no Shell Script é a mesma coisa, tá? No Bash, né? No terminal de comandos é a mesma coisa. Vou abrir o Firefox aqui só para dar um exemplo mais claro. Bom, meu Firefox está aberto aqui. A gente sabe que para a gente matar um processo, né? A gente viu isso numa das aulas passadas. Para a gente matar um processo, a gente utiliza o comando
kill, né? Aí passa o sinal -9 para a gente simplesmente matar mesmo o processo. Só que a gente sabe que o comando kill -9, a gente necessariamente tem que passar o PID desse processo, né? E como é que a gente pegaria o PID desse processo numa tacada só aqui, né? E passaria isso aqui para o kill -9? Existe um comando que chama PID-off, né? Que seria o PID de alguma coisa. Então, PID-off. E a gente passa aqui o Firefox, por exemplo. E aí ele mostrou para a gente aqui uma galera de processo, né? Uma galera aqui de PID, certo? Então, o que a gente faz aqui? A gente faz um kill -9, certo? E coloca uma prioridade nesse PID of Firefox. Então, quando essa linha chegar para o interpretador, ele vai analisar a linha inteira, vai ver que existe um parêntese ali e ele vai dar a prioridade de execução para esse parêntese, né? Então, no momento da execução lá, vamos voltar para o cenário do script. A gente está com o processo do script aberto e a gente chegou numa linha que existe o parêntese. O shell, ele vai pegar e vai olhar essa linha, vai ver que existe um parêntese, ele vai abrir um outro shell e vai executar só o que está dentro do parêntese. Quando ele executar isso que está dentro do parêntese, esse resultado ele vai atribuir ao comando anterior. Ele vai passar como parâmetro para o comando anterior. Ou seja, é como se ele executasse o kill -9 passando esses caras aqui na frente, tá? E aí ele finaliza o Firefox aqui pra gente. Já morreu aqui. Deu para entender? Então, show de bola. Então, o que eu vou fazer agora? Agora, o nosso script ele vai ficar mais robusto. Porque, dito isso, subshell, a gente já começa com estrutura de condição, tá? Então, deixa eu mexer aqui no primeiro script. E o que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer é testar se o usuário que eu estou executando é o usuário root. Por quê? Se for o usuário root, a gente executa o resto do script. Caso não for, a gente finaliza isso aqui, tá? Então, vamos lá. If, o que eu faço aqui agora? Eu vou abrir um subshell e vou comparar com o root, certo? Então, na sintaxe, né? Então, é um se, então, e aí eu chamo essa galera aqui. Então, só para explicar mais uma coisinha aqui. Esses dois colchetes aqui, ele chama teste, tá? Então, na verdade, o que a gente está fazendo? Se o teste dessa condição aqui, ou seja, a string retornada desse subshell for igual a string root, ele vai executar isso aqui dentro, tá certo? Só isso que ele vai testar e vai sair. Mas aí a gente pode colocar um outro cara aqui. Deixa eu ver aqui. Vou botar um else aqui de uma vez, né? Que aí fica mais legível pra gente. Beleza? Bom, vamos lá. Meu primeiro script aqui, executei, ele achou um errinho aqui, deixa eu... uma questão de espaço aqui só. E beleza, tá? O que eu falei, né? O teste, ele é um comando também, né? Então, se eu colocar um comando agarrado a outro comando, né? A outra string aqui, ele vai reclamar pra gente, tá? Então, o que ele fez? Ele entrou no script,
e rodou o comando whoami, né? Quando ele roda o comando whoami, traz Alexandre, não traz root, né? Então, na hora de comparar, vai dar falso. E aí, quando vai dar falso, ele vai sair do nosso if, vai cair no else e vai imprimir isso aqui na tela. Beleza? Então, beleza. Lembrando também que a gente tinha visto uma espécie de if ternário, né? Que seria assim, tipo exec, exec 1 e exec 2, né? Ao mesmo tempo, a gente viu o ou também, exec 3, né? Então, execute um e execute o outro, ou execute um ou execute o outro. E a gente consegue fazer isso através de, como se fosse um if ternário, né? Então, se a gente preceder isso aqui, a gente vai executar esses dois. Se se um dos dois falhar, executa esse de cá, né? E agora a gente vai entrar na estrutura de repetição, né? Então deixa eu mexer aqui um pouquinho no nosso script. Ah, lembrando, faltou testar a outra parte aqui, né? Faltou testar se a gente executar como sudo, né? Que aí a gente consegue executar como root, né? Então, se a gente chamar o sudo aqui antes, ele vai pedir nossa senha. E aí sim, ele já entrou no if, né? Então, passar meu nome aqui. E aí, beleza. Então, aí depois, né? Como eu não passei argumento nenhum, ele fala que eu não passei aqui nada como parâmetro, né? E o parâmetro que seria o 1, né? Foi nada. Veio vazio aqui. Beleza, galera? Então, agora a gente vai entrar numa estrutura de repetição, tá? Eu vou deixar esse cara quietinho e vou criar aqui o nosso segundo script. Beleza? Opa! Repare que aqui eu já estou usando de outra maneira, tá? E aí aqui eu vou usar dois exemplos aqui de for, tá? Como é que fala? De estrutura de repetição, tá? O primeiro é o mais normal, tá? Que a gente já conhece aí. Então é um for padrão aí que a gente conhece, né? Não tem muito mistério. A gente só tem que tomar cuidado com o espaço, tá? Algumas coisas ele entende aqui como comando, e aí o ideal é a gente dar um espacinho entre as coisas aqui, tá? Então vamos lá. For do, e aí a gente escreve algo aqui qualquer, né? Então, executando, vou colocar aqui i vezes. Certo? Então, basicamente, um for tradicional, né? Que a gente aprende em pseudocódigo, né? Seria o querido parafaço aqui, né? Então, de 1, começando de 0 até de i, né? Começando de 0 até i menor que 30, no passo 1, né? Executa isso aqui, tá? Então, a gente vai simplesmente rodar esse cara aqui. chmod mais x, segundo script, né? Script
bit e ponto barra segundo script. E aí ele executou a galerinha toda aqui para nós. Tá? Beleza, aí ele fez isso uma vez. E aí tem como fazer isso aqui de uma outra forma. Tá? Eu vou comentar essa aqui. E vou criar uma outra aqui, que seria um for i in 0, 2.29. E sai desse cara aqui. Mesma coisa, do echo executando i vezes Tony. Tranquilo? O que que ele faz aqui? Ele pega isso aqui que está dentro de chaves e dá uma expandida, né? Então ele fala assim, de 0 até 29. Tá? Então eu falo assim, para ir em de 0 a 29, faça alguma coisa. Tá? E se a gente executar esse cara, a gente tem a mesma coisa. Perfeito, galera? Então, o que que eu vou propor para vocês agora aqui? É lógico que numa aula de Shell Script, eu não poderia deixar passar em branco um exercício, né? Só que esse exercício, ele é padrão sysadmin, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui o meu slide para vocês acompanharem comigo aqui, tá? Então, olha só, qual que é o exercício que eu tenho para vocês? Vamos lá, com base em tudo que a gente já aprendeu até hoje, tá? Os comandos que a gente já aprendeu, né? E aí vai ser extremamente necessário que vocês revejam todas as aulas. Para a galera que já está na pressão, eu acredito que até resolve isso aqui rápido, tá? Mas para a galera que não, eu acho que vai ter que dar uma revisada aí no conteúdo, tá? O que que eu quero que vocês façam? Quero que vocês criem um script que verifica se o usuário que está executando, se ele é um usuário comum, tá? Então a gente já viu isso aqui como é que faz hoje, tá? Caso positivo, caso seja um usuário comum, beleza? Eu quero que vocês façam um scan pela sua rede e vai testando a conexão com cada endereço IP da sua rede, tá? Se a conexão for positiva, eu quero que vocês escrevam na tela que o endereço que você escaneou naquele momento é acessível e, caso negativo, que o endereço que vocês tentaram escanear está inacessível. Além disso, as mensagens de erro, elas têm que ser ignoradas. A gente já viu isso aí também, né? Manda lá para /dev/null, certo? E aí, caso o usuário, caso seja executado com o usuário root, né? Deixa uma mensagem para ser executado com o usuário comum, tá? E encerra o script, beleza? Aí uma dica que eu deixo: criar uma variável com o início do seu range e da sua rede, tá? Então, por exemplo, se a sua rede for lá 192.168 10/24, né, cria uma variável só com 192.168 0, porque aí lá quando você for varrer no for, já estou dando mais dicas, né? Você utiliza só incrementando aí a variável i, tá? Ou a variável ip, sei lá como é que vocês vão definir isso aí, beleza? Vocês querem tentar fazer isso agora ou eu aguardo isso na semana que vem? Eu acho que para a semana que vem é mais interessante também, né? Porque aí dá tempo para vocês pensarem com calma. Então, beleza. Então, para a gente encerrar, né? Traz esse exercício, tá? Para a semana que vem. Na aula que vem,
Se eu não começar corrigindo esse exercício, por favor, me lembrem, tá? Eu já tenho aqui o meu feito, tá? Mas me lembra de corrigir. Bom, galera, então essa foi a nossa aula de número 10, né? A gente aprendeu um pouquinho sobre Shell Script, né? Suas principais instruções. E na próxima aula a gente continua ainda com esse assunto e eu te aguardo lá, beleza? Valeu!